Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Botafogo, que ontem, no finalzinho, nos acréscimos, venceu o time do Sport por 1-0, com direito a gol de Cuiabano, já nos acréscimos, no finalzinho da partida. E quer saber tudo que a mídia está falando dessa vitória do Botafogo e muito mais, o Botafogo que hoje é o quinto colocado, subindo bastante na tabela, então assiste esse vídeo até o final. Quase que o fogo tava acabando, velho. Lá no finalzinho. Não deixa cair. Graças ao Cuiabano não caiu esse fogo. É aquele fogo vermelho que sai quando o gás tá acabando. Aí Achou que eu ia ganhar, né? É igual meu fogão. O foguinho baixinho. Achou que eu não ia ganhar, Mas né? o esporte é difícil, né? Gente, eu não tô nem aí. Ué, Fernando, tá com leque e o Botafogo jogou mal. 3 pontos. Eu não acho que o Eu Botafogo não tô nem aí. Eu quero é ganhar. O Campeonato Brasileiro é ganhar. E tem uma coisa. O lado romântico de 2024, às vezes, não faz o torcedor lembrar que por muitas vezes no ano passado, o Botafogo ganhou jogando mal. Com gol no final, ou perdeu jogando bem. Porque o Campeonato Brasileiro é assim, minha gente. Não é espetáculo sempre. O Botafogo venceu o Sport com gol no final mesmo, nos acréscimos do Cuiabano, que entrou só pra fazer isso. O alvinegro já começou pressionando em chute de longe de Arthur Cabral. Montoro mostrou habilidade mais uma vez e deu belo passe para Joaquim Correia, que cortou a defesa e por pouco não abriu o placar. Arthur Cabral chegou a estufar as redes, mas o Bandeira marcou impedimento. Em uma das poucas chances do Sport, por pouco não saiu um gol de voleio. Montoro tentou mais uma vez e Gabriel fez grande defesa. O Sport arriscou em chute de longe e deu trabalho para John. O goleiro do Bota ainda apareceu mais uma vez em bola perigosa na pequena área. O alvinegro seguia melhor. Vitinho recebeu livre e mandou por cima do gol. Alex Telles arriscou cabeçada de longe e quase fez um golaço. Montoro teve mais uma oportunidade e a defesa afastou. A pressão era grande. Santi Rodrigues chutou de longe e Gabriel fez uma defesaça. E de tanto insistir, o gol veio. Cuiabano fez bela jogada e chutou no cantinho. 1-0 Botafogo. O segundo quase veio quando Arthur Cabral avançou com velocidade pelo meio e tocou para Juan Cruz, que cruzou e Gabriel conseguiu afastar. Mas a vitória do alvinegro já estava garantida. Final, Botafogo 1, Sport 0. Muitas chamadas nesse jogo, Lucas Pedrosa. Pra quem não assistiu, quando eles entraram em campo, caiu uma chuva. Sim. Que atrapalhou o espetáculo pra todo mundo, obviamente, sim, né? Porque a chuva cai pra todo mundo, né, Vini? Caiu pro Sport e cai pro Botafogo também. Esse embaçado aqui, pra quem não pode ver, tem um embaçado no jogo porque era muita chuva. E não é o Montoro, o embaçado. Não, era chuva. Ele também é embaçado, também é embaçado. É o baixinho, hein? E aí o campo ficou pesado, demorou umas meia hora, 35 minutos. Sim. A drenagem bem boa ali da Ilha do Retiro, mas o campo ficou mais pesado. Então deu uma atrapalhada ali no espetáculo, no jogo, bom jogo de se ver, né? E o Botafogo sem o Alan e sem, por questão clínica, não tinha o Alan e colocou o Nilton em seu lugar. E aí se viu o Marlon Freitas como um primeiro volante e o Nilton mais solto nessa partida. Diferente muito até, né? Diferente do que a gente está acostumado do Marlon, né? Sim, é porque o Marlon, ele tem a excelente saída como primeiro volante. Então, a bola vai cair no pé dele, ele não vai quebrar a saída de bola do Botafogo, ele vai conseguir achar os passes de forma longa também, que é interessante. E o Nilton até saiu um pouco mais, teve até uma oportunidade que ele chutou de fora da área, passou bem pertinho. O Botafogo não fez uma grande partida. E aí, quando a gente fala isso, não tem a ver só com a produção do Botafogo, tem a ver com o adversário. A gente brincou aqui, o Sport tem 3 pontos no campeonato, gente. Uma equipe como o Botafogo, que é atual campeã brasileira, atual campeã da Libertadores, que tá brigando por todos os títulos novamente, que quer brigar nessa parte de cima da tabela, tinha que ter liquidado a fatura um pouco antes. Não poderia ter sofrido tanto como sofreu. Nos primeiros 30 minutos, o Montoro, pra mim, ele continua sendo o destaque do Botafogo. É impressionante a capacidade dele de criação. O Arthur Cabral teve oportunidade. Fez até um gol, né? Exato, só que foi anulado. O Botafogo teve oportunidade para conseguir construir esse placar. Só que depois, no segundo tempo, o que eu senti o Botafogo sofreu muito na bola aérea. Bola aérea defensiva do Sport, que era a única jogada do Sport,
toda hora levava perigo e o John tinha que intervir, mesmo que não de uma forma tão espetacular, mas o Botafogo deu mole nesse sentido, dessa bola aérea tem que melhorar nessa dupla de zaga aí principalmente. Agora, de forma geral, depois que as substituições foram feitas, e essa é a importância de você ter um banco, entra o Cuiabano, o próprio Natan, outros jogadores que, para mim, estão crescendo cada vez mais, o Santi, o Montoro ali pelo aquele lado esquerdo, eu acho que é muito interessante essa dobradinha e consegue fazer o gol numa jogada individual do Cuiabano. O Botafogo foi salvo pela individualidade, mas é para isso que você tem jogadores de nível no seu time. E tem um detalhe que muita gente pode não lembrar e por isso que não teve tanta essa comoção na torcida do Botafogo, essa preocupação quando o Renato Paiva foi embora. Ele estava tentando se encaixar, mas o que a gente via era um Botafogo sobrevivendo pelas jogadas individuais. O próprio Cuiabano já fez gol importante para classificar Botafogo em final de jogo. Sim. O Igor Jesus várias vezes teve que salvar o Botafogo. O Gregory, com a sua forma de querer buscar um jogo, também. Então, assim, pro Botafogo há uma esperança agora, que é um novo treinador, que você parar pra pensar, o Vene Casagrande, esse é o segundo jogo dele apenas. Ele ainda tá conhecendo. É um Joaquim Correia que teve uma intensidade abaixo, mas que jogou numa chuva, num gramado diferente do que ele está acostumado. Um cara que está tentando ainda se equalizar no futebol. Tá tudo muito novo ainda para o Botafogo e mesmo assim você já consegue ver alguns encaixes, né? Por exemplo, eu acho que o Barbosa e o Caio já aconteceram ali na dupla de zaga, fizeram uma boa partida. E não tinha o Savarino também para essa partida, né? Teve que improvisar ali, porque o Savarino também teve questões clínicas. Fernandinha, no seu discurso aí agora há pouco, eu gostei muito quando você diz que é apenas o segundo jogo dele e muita gente esquece isso. E eu lembro quando eu aqui, entre aspas, defendi o Renato Paiva com 10 jogos e muita gente pedia a demissão dele, eu não acho extremamente justo você chegar e definir o trabalho de um treinador por conta de 2 jogos apenas. Pelo contrário, e outra, ele não está tendo tempo suficiente para trabalhar. Lá no Mundial, por exemplo, a equipe tinha 4, 5 dias para preparar o time. Nesse Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, o calendário exige demais. Ele não tem tempo, é muito mais trabalho por vídeo, né? Que eles gostam de falar. Agora ele vai ter, vídeo. Porque o Botafogo só tem jogo Exatamente. no sábado. Agora ele vai conhecer mais os jogadores, embora ele já conheça os jogadores, ele mostrou muito conhecimento em relação ao elenco do Botafogo. Agora, sobre o Cuiabano, eu sou totalmente suspeito. Eu acho que esse jogador deveria ter sido mais utilizado na reta final do Renato Paiva no Botafogo. Lá no Mundial de Clubes, ele teve a chance de começar com o Cuiabano. Por quê? Para você aproveitar o bom momento desse jogador. E é um jogador vibrante, raçudo dentro de campo. Eu particularmente gosto de jogador com esse estilo. Então, eu acho que foi uma vitória importante, porque, embora o Sport seja um adversário fraco, e a gente sabe disso, para mim está matematicamente não, mas muito bem encaminhado para ser rebaixado, mas você jogar fora de casa e conquistar 3 pontos é sempre importante. Muito bem, Marlon Freitas tomou um cartão amarelo e está fora do jogo contra o Corinthians. Danilo Barbosa não foi relacionado para essa partida, então o David vai ter que encontrar a solução ali para esse meio de campo e tal. O tal do Danilo chega hoje à noite, hein, Pedro? Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui também no que o Neto falou dessa vitória do time do Botafogo. Aí, ó, a torcida não foi lá do Sport, não fez o que fez e adiantou o quê? Absolutamente nada. E não é nem por causa disso, porque o São Paulo também foi lá e ganhou o jogo e não foi por causa da torcida que foi lá. Foi por causa dos jogadores do São Paulo, que é uma outra história. Parabéns ao Botafogo. Botafogo que é um time forte, time que contratou o Danilo agora, time que é vice-campeão brasileiro e campeão da Libertadores, time que tem muito bons jogadores, é um time muito forte mesmo, consegue a vitória no finalzinho do jogo. Parabéns ao seu Botafogo, Igor, da Rádio Craque Neto, Euro 17. Vamos ver como é que foi então o jogo entre Botafogo e Sport. Tá puxado pro Sport, hein? Mas o Botafogo foi lá e venceu por 1-0, Mari Pereira. Sim, venceu por 1-0, muito no finzinho. É curioso porque o David Ancelotti ele vem encontrando ali, né, uma formação, tentando não mudar o time, mas do banco de reservas que sai a solução para esse jogo, com o Cuiabano lá na reta final, quase 40 minutos de jogo. Esse aí não rolou? Esse não rolou, exatamente. De segundo tempo ele entra, esse foi o Cabral, e aí ele marca, já nos acréscimos da segunda etapa, um castigo pro Sport, porque segurava um empate. Assim, nessa altura, precisa muito vencer. Mas foi muito pior no fim das contas, porque segurava o empate contra hoje o atual campeão brasileiro. Bom, um pontinho pra nada, Exato. Nesse momento você segura um pontinho, né? A parte anímica conta muito, né, mano? Muita coisa.
E aí, na reta final, o Cuiabano vai fazer o gol que vai garantir os 3 pontos para o Botafogo. O David ainda começando o seu trabalho. Não sei se dá pra falar que tá funcionando, tá encantando. Não foi exatamente isso, né, Jailson? Tem algumas boas notícias. Aí o gol do Cuiabano, né, que definiu o placar, mas assim, o único ponto de atenção são as bolas aéreas. O Sport levou vantagem na maioria delas, mas o Montoro joga a bola, gente. Joga mesmo. O Montoro joga a bola. Santi Rodrigues ontem um pouco mais solto também, mas acho que vale a pena ficar de olho no camisa 8 do Botafogo. Que já tinha começado a chamar a atenção também nessa segunda metade. Continuamos pecando, apesar de ter tido uma melhora no setor ofensivo hoje, na questão de produção e efetividade de terminação de jogada, mas é uma coisa que nós precisamos continuar melhorando e trabalhar para evoluir. Ainda não foi suficiente para fazer gol, ainda não foi suficiente para buscar a vitória, mas houve uma melhora. É um processo que nós estamos vivendo dentro do clube, de uma reformulação, de mudanças. Sei que é difícil falar isso, mas é uma realidade, né? O torcedor, ele quer vitória, eu entendo isso. Pô, se eu tô extremamente incomodado com a situação e estou aqui somente há 3 jogos, você imagina quem está aqui desde o início. Estou conhecendo o elenco e tenho que dar a oportunidade a todos para mostrar. E muito feliz hoje não só com Cuia, mas também com os outros jogadores que tiveram os primeiros minutos, como Ruan ou também como Santi, com todos os jogadores ponte, deram algo ao time para ganhar. Defesa em dia, números então do Botafogo nos 3 jogos, desde a saída do Paiva. 31 finalizações sofridas e nenhum gol. 31 finalizações sofridas em 3 jogos é um bom dado, não é? Uma média de 10 só por jogo? É um bom dado, sim. 2 vitórias e um empate. Quem também comentou essa vitória do time do Botafogo foi a galera da equipe F, né? Do equipe F que comentou aí também. Vamos dar uma olhadinha no que o Pascoal e companhia falaram. O Sport perdeu para o Botafogo. O Sport tem 3 pontos apenas no Campeonato Brasileiro. É o lanterna. Pior campanha da história, né? É uma coisa... Como disse o Pascoal na nossa saída, até quando joga bem, tem bons momentos, perde. No caso, a vitória veio aos 46 do segundo tempo, gol do Cuiabano. O Botafogo do David Ancelotti, fazendo 1-0, conseguindo 3 pontos. Quer dizer, ele chegou, teve a vitória contra o Vasco, empate com vitória em 0-0 e agora mais 3 pontos contra o Sport, Pascoal. Pra você, esse foi um jogo que teve de tudo um pouco, né? Choveu, ligou a irrigação do campo, com a bola rolando. Pra parar o Botafogo, a água vai bem, né? O Botafogo perdeu gols incríveis, esse gol foi anulado. O Botafogo perdeu gols incríveis, o time do Sport perdeu gols incríveis, né? E o time do Sport, se você falar, o time do Sport que joga o Campeonato Brasileiro é impressionante, né? O Sport hoje não fez um jogo ruim, gente. Até criou possibilidades de ganhar o jogo. Você vai vendo aí, a bola passa perto, a bola não entra, e vai daqui, vai dali. Eu até fico com a impressão de que os jogadores do Sport estão tentando fazer mais do que eles conseguem. Porque tanta aplicação, tanto que no final do jogo 3 ou 4 jogadores caíram com cãibra, simultaneamente, né? Um caiu outro, porque foi muito esforço do time do Sport para parar o Botafogo, né? Um dos melhores times do futebol brasileiro da atualidade, campeão da Libertadores e campeão brasileiro. E o Sport, você está vendo aí, o Sport não ficou retrancado, o Sport quis jogar. Mas mudou o treinador, é o Daniel que está lá agora, o Daniel Paulista, que talvez já passou por lá. Muita história lá. Foi um jogo de muitos gols perdidos e muitas possibilidades desperdiçadas até chegar no momento da marcação do gol, né? E aí muda completamente o jogo. Já no finalzinho, não tinha mais o que fazer. E aí ganhou o Botafogo, mas o Sport não fez um mau jogo, não. Não sei se serve de alento para quem tem 3 pontos e passa por muitas dificuldades, mas hoje, pelo menos, o time não fez vexame, não. O torcedor na Ilha do Retiro tá de parabéns, né? Eu acho que é isso aí, tem que acreditar e torcer por times em qualquer condição. Eu acho, nessa situação, pior campanha no Brasileirão, o cara tem que ir lá acreditar, porque só assim vai melhorar a situação, né? Eu tô falando desse torcedor que foi a Ilha do Retiro, não aqueles que foram no aí é o gol do Cuiabano. Pressionar e ameaçar os jogadores do Sport. A gente até pensa, poxa, se o Sport vence, eu vou falar, não, foi a gente que ajudou, Zinho. Sim. Nunca a gente vai falar um negócio desse. Aí o gol do Cuiabano, que tava na lista dos que poderiam ser vendidos, né, Zinho?
e acabou, ainda tá no Botafogo, vamos ver se o John Textor venderá, porque ele gosta de vender também o John Textor, né? Tá trazendo o Danilo, boa contratação, mas o cuiabano, por enquanto, segue no fogãozinho. E é fundamental. Tá pedindo passagem o cuiabano para ser titular dessa equipe. Inclusive, o treinador anterior, Renato Paiva, utilizava ele como um meia pelo lado esquerdo, fazendo uma dobra com o Alex Telles, e ele resolveu, ajudou muito, né? Depois, por opção do treinador, jogava um jogo, jogava outro, mudava um pouco o sistema de jogo, mas é um cara versátil. A origem ali, a lateral esquerda, ele vai bem, mas é um cara mais ofensivo. Por isso chega, finaliza, faz gols, foi fundamental para um jogo. O Pascoal, né, falou muito bem aí, o Sport jogou um jogo assim, tentou, se esforçou, foi um jogo equilibrado, teve chance para os dois lados, mas falta a qualidade, por isso mesmo está com a pontuação que está, né? É um time com muita limitação, com muitas limitações, mas eu faço minhas suas palavras, Edu. Parabéns ao torcedor do Sport que foi na Ilha do Retiro, e com certeza esses torcedores estavam lá, não concordaram com a atitude dos vândalos que foram no CT e pegaram o atacante, né? O Pablo pelo pescoço ali, pelo colarinho. É uma agressão, aquilo é uma agressão. É um absurdo, né? Parabéns aos torcedores que, de uma forma ou de outra, mostraram o que é ter o amor pelo clube. Não é com uma agressão, não é com violência que você vai demonstrar que você está apoiando o time. Longe disso, né? Eu acho que esses caras ali, aquele que tem a imagem, você só não toma uma atitude se não quiser. Tem que ser preso, tem que ser banido, não pode entrar em estádio, não pode nada, né? Ou quem participou de alguma forma daquele ato. Então, volto a elogiar a torcida. Os jogadores se dedicaram, se empenharam, mas é uma situação crítica. O time é bem limitado, e aí vai jogar com um time que tem jogadores com qualidade, com talento, que uma hora vai surgir a oportunidade. O Cuiabano sai do banco para definir o jogo, né? Tem uma equipe com mais opções. Por mais que o John Textor desmancha, tira, vende um aqui, vende um ali, remonta durante a competição, é difícil. Tanto é que o Botafogo, ele nessa volta pegou times que são da parte do meio da tabela para baixo. Né? Você pegar Vasco, Vitória e o Sport, são times que o Botafogo, se pensa em título, num bicampeonato, tem que passar por cima, tem que ganhar os jogos. Tropeçou no meio de semana contra o Vitória, agora consegue um resultado fora de casa, porque dificilmente o Sport vai tirar ponto dessas equipes que estão brigando pelo título. Os times que estão... a gente fazia os treinadores, né, que eu trabalhei, a gente fazia aquela pontuação, previsão de pontuação. Jogos como esse, claro que o Botafogo coloca 3 pontos, mesmo jogando fora de casa. A briga do Sport é com os times de meio tabela para baixo. Não é com o Botafogo, e o Botafogo, se não ganha o jogo, começa a ficar distante da parte de cima. Então a vitória foi fundamental para o Botafogo. O Botafogo se aproveita do empate do Bahia com o Fortaleza, né, para assumir a 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. Gol do Cuiabano, vamos colocar na tela os números do lateral, que entra durante o jogo e faz o único gol da partida. A gente lembra, era pro Nottingham Forest que se falava, né, que ele poderia ir. E aí foi o Igor Jesus, centroavante, e também o zagueiro Jair. Ele, por enquanto, não foi, e é um jogador realmente importantíssimo, teve 14 minutos apenas, fez o gol, uma jogada que ele batalha para conseguir, né? Então, uma ação na área rival, que é essa, e 12 ações com bola. O Cuiabano, jogador importante do Fogão, que também tem jogos a menos, né, Celso? É decisivo, né? Acho que o Cuiabano também se enquadra nesse novo elenco do Botafogo aí, na era John Textor. Ele é um dos decisivos, um dos jogadores que aparece quando o time precisa. E aí, pessoal, vocês também concordam aí que o Cuiabano é um desses caras que sempre aparece quando o time do Botafogo precisa? Comenta aqui embaixo. Sobre os torcedores do Sport, acho que o Zinho falou muito bem, mais do que agressão, também teve ameaça, né? Os torcedores falando, aqui tem todo mundo antecedente criminal, e realmente isso aí não é torcedor, né? Isso aí pra mim não é. E é importante a gente lembrar que teve uma história muito triste, que foi o ataque do ônibus ao Fortaleza, e não é surpresa nenhuma se
pegar aquele grupo, alguns que estiveram também no ataque ao ônibus do Fortaleza. Não vai ser surpresa se identificar mesmo as pessoas. Né? E o problema é que isso vai virando tão comum que a gente acaba normalizando essas coisas, né? Um dia é um agarra no colarinho, um dia entra, outro dia já agarra no colarinho do jogador, o outro já ameaça, fala que tem antecedente criminal e a gente fica imaginando onde isso vai parar. Espero que fique só na imaginação. A respeito do Botafogo, eu acho que a partida contra o Vitória foi ainda melhor do que a partida contra o Sport. O futebol é muito curioso por isso, né? Você pode jogar melhor em um jogo e somar um ponto, esse um pouco pior e somar 3. Acho que principalmente no que diz respeito à ofensividade do Sport no primeiro tempo, acho que o Sport superou, ainda que o Botafogo tenha perdido gols e tenha tido um gol anulado, mas eu acho que o que fica principalmente para o torcedor do Botafogo é a capacidade do Ancelotti, né? Do Ancelotinho, que ele faz ele não estava no banco de reservas, mas o jogo contra o Vasco é de uma superioridade muito grande. A partida contra o Vitória também ele fala, né? Eu não sei o que a gente precisa fazer, eu vou procurar um jeito de ter mais sorte. E hoje, de fato, foi um jogo um pouco abaixo em relação aos outros dois, mas a gente precisa colocar em contexto, né? Futebol é contexto. Ele perde o Gregory, foi o primeiro jogo dele sem o Gregory, também outros desfalques importantes, mas o que fica, eu acho que é a capacidade dele identificar o que não estava funcionando. Arthur e Joaquim Correia, ele faz as trocas e também é importantíssimo que seja dito o Montoro, né? O Álvaro Montoro, que é um jogador que chega com uma expectativa muito grande dentro do Botafogo, né? A expectativa que é inalcançável, eu diria, de ser o Thiago Almada. Ele é um jogador que, pelo menos hoje, mostrou muita qualidade. Foi o jogador. É o que é o jogador criativo, é o jogador cerebral, é o cara que vai tirar num dia de. Muito novo. É, muito novo. E ele tem uma expectativa muito grande, né? Porque sai o Thiago Almada, em tese chega o Montoro e fala: não, esse é o cara. O próprio Santi Rodrigues também, que a gente estava falando aqui das trocas, né, de identificar o que não estava correndo bem no jogo e trocar. O Santi Rodrigues também é outro jogador bastante interessante. Enfim, eu acho que claro, é um início de trabalho, a gente tem que ter muita calma, Edu, porque fala de 3 jogos sem perder, ou pelo menos 2 que ele esteve ali à beira do banco de reservas, e a gente pode se animar. Até acho que a expectativa do sobrenome traz um pouco dessa animação. Acho que tem muita coisa ainda para acontecer, mas é um começo bastante promissor. E, de novo, o John Textor sendo salvo, entre aspas, porque o planejamento do Botafogo ele é tardio, de novo, para essa temporada, assim como foi na temporada passada. As coisas encaixam muito bem, de uma maneira espetacular, né? É um dos melhores anos de um clube recente do futebol brasileiro, e parece que as coisas vão se encaixar de novo. Agora, como o Gregory faz falta, né? E acho que isso está muito claro. Vai fazer muita falta, é um jogador diferente. Mas chega um volante. Chega um volante muito bom. Mas esse dá conta. Dá conta, mas o Danilo Palmeiras, né? O Danilo Nottingham, a gente não sabe, claro que o jogador... Qualidade, em termos de qualidade, não se discute. Ele teve um ótimo momento na Inglaterra antes da contusão, né? Mas depois disso, essa temporada, por exemplo, e a contusão acho que pesa muito, né? Mas um jogador reserva até dentro de um time que estava muito bem encaixado, né? Não é um jogador que ficou muito tempo na reserva sendo um time que estava lá embaixo. Mas eu acho que sim, tem um período de adaptação, são jogadores também de algumas características diferentes, então... É uma boa perspectiva. Não dá para dizer, não, Botafogo agora, ninguém para o Botafogo, David Ancelotti é um gênio, calma, mas é uma mensagem muito positiva. Como você chamou ele? Ancelotinho? Ancelotinho, Vamos ouvi-lo, então. David Ancelotti, depois da vitória. Fala bem português. O quê? Ele fala bem português. Se esforçando, né, Pascoal? Fala bem, fala Vamos direito. conferir, então. Fala, professor. Um partido muito, muito difícil, condições difíceis, o time se adaptou bem. E, claro, estou conhecendo o elenco e tenho que dar a oportunidade a todos para mostrar. E muito feliz hoje não só com Cuia, mas também com os outros jogadores que tiveram os primeiros minutos, como o Juan ou também como Santi, com todos os jogadores Ponte, deram algo ao time para ganhar. Claramente a mentalidade tem que ser ofensiva, com bola, e tratar de tentar criar oportunidades, meter gente na área, mas o equilíbrio que temos sem bola tem que ficar, porque é um equilíbrio que a gente é uma fortaleza do time que tem que ficar. Fala bem mesmo. Nota... Fala mais que muito amigo meu, hein? Nota 8,5 do programa. Bom, vitória suada do Glorioso, foi aos 46 do segundo tempo o gol do Cuiabano, mais posse de bola do Fogão, 59%, 41%. Finalizações, uma a mais do Botafogo. No alvo, 5-5, empate, grandes chances,
mais do Sport, 5-2. Ações na rival foram 22 do Fogão contra 15 do Leão. Aí o número de passes, mais o Botafogo também. É o que você falava, né, Pascoal? Como o Sport conseguiu jogar. Não, jogou. O Botafogo. Teve jogo. Não é que o Sport ficou atrás e o Botafogo atacou, porque você é o campeão brasileiro, o atual campeão brasileiro. O Sport está tentando sair dessa zona incômoda. A gente sente os jogadores. Pode ser que tenha algum torcedor que acha que a pressão foi exercida, né? Essa atuação criminosa de alguns torcedores contra os jogadores do Sport. Pode ser que eles pensem que eles tiveram sucesso. Mas o Sport tem jogado isso. O Sport tem, com o Pepa, já jogava um futebol agressivo, tentando vencer. Mas aí os resultados não vêm, o time não é tão bom quanto se espera, não rende tudo que é esperado. E aí o Sport está passando por essa dificuldade. Eu não digo que o Sport já está rebaixado, porque ainda tem praticamente... Agora são mais 3 rodadas para terminar o primeiro turno, uns 4, outros 5, aí depende da quantidade de jogos. E depois tem o segundo turno inteirinho para tentar uma recuperação. É difícil? Muito difícil para quem tem tão pouco ponto quanto tem a equipe do Sport. Mas tem que brigar também com fim. 13 jogos. Com 13 jogos. Os times que menos jogaram. Então tem que buscar esses pontos aí, tem que se empenhar. Foi a manifestação do goleiro do Sport depois da partida, acreditando ainda que o time consiga se safar dessa zona de rebaixamento. E Edu, só para não deixar passar, o Caio, o zagueiro, boa atuação também, uma recuperação no segundo tempo incrível que ele faz. E o John? Caio com K. O Caio com K. E o John, né? De novo, o John, que é um dos melhores goleiros aí do futebol brasileiro há algumas temporadas, de novo aparecendo muito bem. Pelo menos 2 ou 3 defesas espetaculares também, o goleiro do Botafogo, que garantiram o resultado. E hoje a gente fala de um Sport que não venceu, passa muito também pela atuação do goleiro John. Botafogo, então, 5º colocado, com 14 jogos, né? Um a menos que algumas equipes. O Palmeiras, a gente lembra, tem 13. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo que venceu o time do Sport Recife ontem por 1-0, né? Com gol de Cuiabana e no finalzinho da partida, né? Lembrando que o Botafogo subiu na tabela, foi para 5º colocado, aí com 25 pontos. Lembrando que o Botafogo também tem um jogo a menos, né? A gente sabe, o Botafogo tem 14 jogos, o campeonato já vai na 15ª rodada, então o Botafogo tem um jogo a menos, então isso aí pode, né, deixar o Botafogo um pouco mais assim, acima da tabela, após esse jogo em atraso que o próprio Botafogo tem, né? Mas e aí, o que vocês acharam da partida ontem? Né, uma partida bem complicada contra o time do Sport, né, mas no final deu tudo certo, né, no final deu tudo certo e o Botafogo saiu, né, com a vitória tão esperada aí do time do Fogão. Tem também a informação aí que o Gonçalo Borges, que era alvo do Botafogo, não vai vir mais jogar no Fogão, tá? Não vai vir mais jogar aí no time do Botafogo. Então, já mais um jogador descartado aí do time do Botafogo. Lembrando que o Botafogo está sim no mercado aí para fazer novas contratações, tá? O Botafogo está precisando aí de contratações, já que vendeu alguns jogadores, né? Então, vamos ver aí como que o Textor vai ao mercado, né? Lembrando que tem todo um imbróglio, parece que tem todo um problema aí do Textor com a empresa, mas vamos ver como é que ele vai se comportar aí nesse mercado de transferência, se ele vai assumir, né? O Botafogo já falou também que se o Textor sair, ele sai junto com o Textor, né, aí do comando da empresa. Então vamos ver como é que vai ficar, né? Já que alguns empresários lá da empresa lá do Textor, né, que são colaboradores, são investidores, na verdade, sócios, estão querendo tirar o Textor dessa empresa, né? Mas agora vamos ver aí como é que vai ficar essa situação. Espero que o Textor permaneça, faça um bom mercado da bola aí, porque o Botafogo está precisando sim desse mercado da bola, porque agora a gente está no Brasileirão, só que daqui a pouco já começa a voltar aí Libertadores, Copa do Brasil, então vai ficar puxado e o time do Botafogo merece sim disputar as 3 competições em alto nível. Mas e aí, o que vocês acharam aí dessa vitória do time do Botafogo? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que tenha gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!